começando aqui, dando um oi para todo mundo, boa noite, espero que vocês estejam bem. A gente começa hoje o nosso segundo Zoom, segundo encontro entre as iniciativas, entre projetos, parceiros, enfim, pessoas que estão associadas, fazendo parte desse nosso processo chamado Protege BR, onde a gente tem buscado conectar iniciativas ligadas à produção de EPI e outros suprimentos médicos numa vibe cidadã nesse contexto da pandemia. E aí, na semana passada, a gente está online, inclusive, já avisando no YouTube, na íntegra, o vídeo da semana passada, que a gente trouxe 6 iniciativas dedicadas à produção de face shield. E hoje a gente reduziu o número de participantes para ser um pouco mais específico e falar mais dos projetos em si. E veio com a ideia de trabalhar um tema que a gente tem recebido muita pergunta, muita gente interessada. Quando isso foi mencionado no Zoom da semana passada, bastante gente depois veio perguntar para a gente onde estava o molde, como fazia, que tem a ver com óculos e outros protetores faciais, porque acabou que muita gente começou a produzir face shield, começou uma produção aí, a gente só na... Aí tá o Carlos aí com o face shield na cabeça. A gente mapeou só no Protege BR, a gente mapeou mais de 120 iniciativas em todos os estados do Brasil, absolutamente agora, completamos 27, 26 mais Distrito Federal, produzindo. E aí, basicamente, existem outras alternativas, tem muita gente produzindo face shield em contexto que poderiam ser outras coisas, e a gente resolveu trazer essa discussão sobre outros tipos de protetores, sobre óculos e outras coisas. E aí temos aqui hoje a honra de receber a Yasmine e o João. Vou começar então assim, sem mais delongas, passando a bola para o João Azevedo, que é professor no Departamento de Design e Artes aqui da PUC-Rio, no Rio de Janeiro. O João também é empreendedor da Maré Relógios, que trabalha com fabricação digital e aproveitamento de resíduos na produção de relógios, e é pesquisador dentro da universidade. E o João tem desempenhado um papel super relevante, Brasil afora e, enfim, no Rio, absolutamente estratégico, que é de ajudar os grupos todos, não só os ligados à PUC, como o SOS 3D Covid, que a Fernanda falou na semana passada, mas outros grupos que surgiram na cidade, ajudando na prototipagem, a conectar com os espaços de saúde, com os pesquisadores que a universidade deslocou para trabalhar com protótipos e projetos ligados ao contexto médico, ao contexto da pandemia. E o João, por isso, nos últimos tempos, acabou virando aí uma grande enciclopédia dos assuntos ligados a essas produções, usando fabricação digital e nesse contexto de pandemia. Então, muita coisa ali que foi acontecendo, a legislação daqui, dali, o acordo que foi feito do hospital aqui, acolá, e acabou quebrando o galho de muita gente, entendendo como otimizar as coisas e muitos dos processos. Então, aqui o convite para que ele traga um pouco dessa experiência do que é que tem feito e com o foco nos protetores, nos óculos protetores, que é algo que a gente tem recebido bastante demanda. Então, passo aqui a bola para o João. João, super prazer, obrigada por ter topado. E conta aí um pouco para a gente. Deixa eu só tirar aqui do mudo o João e mutar o meu. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Gabi. Boa noite, Yasmine. Boa noite, todo mundo. Eu que agradeço aí o convite de estar participando hoje aqui. Não sou essa enciclopédia, mas assim as coisas foram acontecendo, né? E a gente vai tendo essas experiências, né? Então a gente tenta entender essas experiências e aplicar isso na prática, né? E acho que essa está sendo a grande função do design, especialmente no entendimento dessas relações, né? Então, só explicar um pouquinho desse processo da PUC, né, antes de chegar de fato ali no relógio, explicar o que a gente tem feito por lá, né? Eu sou ligado ao Departamento de Artes e Design da PUC. Enfim, é um departamento que tem um histórico de pesquisa em design, especialmente design de produto. A minha área é design de produto, né? E a gente tem uma coisa muito da relação do objeto com o lugar, da relação do objeto com o contexto, e das interações que acontecem a partir desse objeto estando nesse contexto, né? E isso é uma coisa que a gente tem percebido, né, especialmente agora, nesse momento, que vem sendo meio maltratada, porque não por mal, né, mas porque está todo mundo naquela correria de atender e colocar os objetos lá, e muitas vezes a gente acaba passando por cima de uma série de questões, e a gente entendeu que
até por esse histórico e por todo esse trabalho que a gente faz lá na PUC, a gente poderia ser um ponto de entendimento, avaliação, conversa, para poder levar para frente, né, e atingir mais áreas com produtos que façam sentido, né, e que eles estejam de acordo, né, tanto com as especificações técnicas, quanto com as especificações médicas e quanto com as especificações de uso, né, de uso e de interação da pessoa, né, com esse espaço, com esse lugar onde ele vai estar atuando. Né? Então, com isso, junto ao professor Jorge Lopes, né, a professora Gabi Vacari, a gente se organizou dentro do departamento e sabendo que a gente tinha essa infraestrutura de fabricação digital, especialmente de impressão 3D, mas também outras técnicas, a gente, por que não, poder trazer a comunidade, né, trazer, como uma universidade comunitária tem essa missão, trazer a ciência, né, que é uma coisa que está tão embaixo hoje em dia, para a sociedade. E dessa maneira, então, a gente se organizou a entender quais eram os objetos, quais eram as ações que eram necessárias, quem eram essas pessoas, né, e que lugar elas estavam. Com isso, com esses entendimentos, então, a gente foi buscando soluções e muitas vezes a gente, exatamente também por ter esse trabalho de design lá dentro, a gente foi modificando algumas coisas para que elas fossem otimizadas para a utilização nos hospitais. Então, a gente não quis reinventar a roda, que também é um processo que acaba acontecendo muitas vezes. Então, a gente foi buscar projetos já abertos, né, e que já tinham algum uso, né, para a gente entender esse uso e entender que a experiência dessas pessoas é muito importante para que a gente possa partir de um processo e chegar em outro que vai incorporar ainda mais coisas e trazer melhores possibilidades ao objeto. Né? Então, a gente começou com o Face Shield da Prusa, né, entendendo ali como ele poderia funcionar na realidade brasileira. Tivemos que fazer uma série de pequenas alterações, tanto que a gente nem tirou o nome da Prusa nem nada, até também, de fato, para poder manter ali a origem da coisa, para poder adaptar a essa realidade brasileira. E a gente percebeu o seguinte, né, enquanto a gente está trabalhando com o Shield, a gente, e nesse meio do caminho também surgiram várias questões de aumento de preço, de material, de escassez de material, a gente então foi buscando soluções para isso, e soluções não só, no caso, Shield e do óculos, mas as diversas outras que foram chegando. Né? Os Shields, por exemplo, né, eu não queria nem entrar muito no Shield, mas assim, é a história, né? Então a gente fala um pouco sobre essa questão. A gente recebeu algumas dezenas de unidades para avaliação e teste e validação, né, nos hospitais. E aí a gente começou a perceber que a gente tinha os impressos, a gente tinha alguns outros feitos especialmente de corte e vinco, e que esses de corte e vinco, por exemplo, eles gastavam muito material. E o PETG é um material que ele tem um valor mais alto, né, até pelo fato de, enfim, ser importado e tudo. E a gente, bom, existem outras possibilidades. Será que existem outras possibilidades? E aí, em conversa com a equipe médica que está apoiando a PUC e também em conversas com outros grupos, enfim, com outros pesquisadores, a gente entendeu que óculos poderia ser uma questão. Porque o Shield, ele é uma proteção que ela vai ainda, né, acima das outras proteções. Né? Então, assim, o básico do EPI, a gente está, especialmente na face, a gente está falando da máscara, né, dos óculos, da touca. E o Shield ele vem como uma proteção ainda maior em relação a isso tudo. E aí a gente falou, bom, beleza, o Shield a galera toda está fazendo, mas, cara, será que esse óculos ali, por muitas vezes ele não basta, não tem necessidade de colocar o Shield, já que ele tem um tempo maior de fabricação, já que ele gasta mais material, né? E aí, em contato com algumas unidades de saúde que se tornaram unidade-chave para o nosso desenvolvimento, a gente entendeu que sim, que era uma questão e que nem todo mundo precisa estar usando o Shield. Né? E aí a gota d'água foi quando eu fui abastecer o carro, enfim, e assim, todos os frentistas estavam usando um Shield de PETG, e eu falei, cara, mas isso aí era para estar na face dos profissionais de saúde que estão na linha de frente lidando com a Covid, né? E que muitas vezes não tem absolutamente nada. Né? Então isso chamou muita atenção e a gente então foi buscar outras proteções que pudessem ser mais baratas. E aí, fazendo um comparativo, né, do que a gente chegou, os shields, né, que a gente focou nos impressos,
até muito por causa da percepção dos usuários, da percepção dos profissionais de saúde, de que ele era um shield que tinha uma maior proteção, tinha uma maior durabilidade, apesar de que os outros shields tinham tanto quanto ou até mais, mas eles tinham uma percepção relacionada a isso, até pelo fato de ter uma peça plástica, enfim. Então, surgiu essa questão dessa utilização do shield, e a gente falou, bom, esse shield impresso, a gente usa uma chapa, a gente consegue fazer 32 viseiras, né? Será que não existem maneiras melhores da gente aproveitar isso? E os shields de corte vinco, muitas vezes a gente consegue usar 18 shields de corte vinco por chapa, né? E aí a gente foi buscar exatamente esses projetos abertos e a gente chegou num projeto francês de óculos cirúrgico, que está disponível, inclusive, eu não sei se está no Thingiverse ou está num outro repositório. Se não me engano, é um outro repositório que eu não lembro agora exatamente qual. Mas é um óculos ultra simples, né? Também com impressão 3D e corte a laser, que é a base da nosso processo produtivo. E a gente, então, da mesma forma que a gente fez com o Shield, a gente começou a trabalhar em cima desse desenho para adaptar ele à lógica do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, que é onde a gente está lidando, né? Falando, inclusive, de tamanhos, né? O europeu ele é muito maior que o brasileiro. Então, o desenho desse óculos francês ele não cabia, né, na face do brasileiro. E a gente está falando, inclusive, de um uso que muitas vezes, numa emergência, né, naquela correria e tal, e esse óculos ele caía da cabeça. Então, a gente adaptou esse desenho, trabalhou alguns elementos ali, enfim, de forma mesmo para que ele pudesse se adaptar à face e à cabeça do brasileiro, né, e pudesse ser utilizado nesse contexto. E a gente entendeu o seguinte, por exemplo, que especialmente por ser um produto menor do que o Shield, ele se adaptava muito bem ao processo de trânsito, né, dos pacientes. Então, por exemplo, a SAMU adorou esses óculos e a SAMU vem pedindo cada vez mais desses óculos para o processo de levar esses doentes, enfim, de um lado para o outro, esses pacientes, e não ter aquela necessidade do Shield, que é uma peça muito maior e nesse contexto de 100 km por hora, fazendo curva, é sempre complicado, né? Então, mostrando para vocês aqui um pouquinho do óculos, essa é a haste que a gente tem do óculos, né? É uma haste plana. Então, essa peça daqui, a gente, com um bico, por exemplo, de 0,4, a gente consegue imprimir ela em 20 minutos, mais ou menos. Aumentando o bico de 0,8, por exemplo, a gente consegue imprimir ela em 8 minutos, né? E a gente tem essa outra parte, que é a viseira em si, né? A lente desse óculos, que se encaixa, né, dessa maneira aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver exatamente aí, né? Então, a gente tem duas peças planas que, com essa dobra que a gente faz na borda do óculos, com esses dois rasgos que a gente tem aqui, a gente consegue conectar. E uma coisa interessante, quando a gente coloca ele, a gente tem uma vedação bem interessante aqui, inclusive com uma vedação maior, tanto nas bordas dele, quanto na parte da testa, maior do que o óculos padrão que a gente tem de mercado hoje, né? E as alterações básicas que a gente fez aqui para o desenho do Brasil foram essas curvas, né, permitindo que a gente pudesse fazer com que esse óculos pudesse ser bem movimentado, especialmente nesses momentos de urgência, que exige uma movimentação maior, e adicionamos também esses dois rasguinhos aqui atrás que, se ainda assim não couber na cabeça desse profissional, ele pode adicionar um elástico que ele vai manter esse objeto preso aí para fazer as suas ações que são necessárias, né? Com isso, com essa chapa, a gente consegue fazer 96 óculos em uma chapa, ou seja, comparando com o Shield, a gente consegue fazer 3 vezes mais com a mesma quantidade de material, né? E, como eu disse, muitas vezes, por exemplo, aquele profissional que está na recepção do Instituto de Saúde, enfim, aquele profissional que ele não está tendo um contato maior ali na intubação, enfim, num procedimento, ele pode usar esse óculos acompanhado da máscara, acompanhado da touca, que o nível de proteção dele é um nível de proteção bastante interessante e que vai evitar essa contaminação de uma maneira muito grande.
Bom, obrigada, João. Muito legal. Complementando aqui a fala dele, o modelo que foi desenvolvido pela PUC, com todas essas adaptações, está disponível na plataforma, no Protege BR. Então, tem lá nos projetos abertos, tem um link para o óculos de proteção e, inclusive, o e-mail, direito ao e-mail do João ali, para quem estiver nesse processo, quiser replicar, quiser entender alguma coisa em específico. Então, já avisando para vocês. E passo aqui a bola para a Yasmine Martins. A Yasmine é fisioterapeuta, ela mora lá na Paraíba e ela é do Núcleo de Tecnologias e Estratégias em Saúde, o NUTS, da Universidade Estadual da Paraíba, e ela lá coordena o laboratório de impressão 3D, de tecnologias 3D, né, melhor dizendo. E ela vem também aí nesse processo de pesquisa e o NUTS foi um dos espaços pioneiros no Brasil também nessa história de face shield, nessa história de pensar como que a impressão 3D poderia se adaptar a esse contexto da pandemia no Brasil, fazendo chamado aos pesquisadores, aos makers, aos cidadãos todos interessados aí em entender como trabalhar. Foi um dos grupos que primeiro surgiu no país, e a Yasmine inspirou muita gente e virou também uma referência dentro dessa cena. Então, muito prazer, obrigada por ter topado, e conta um pouco pra gente, então, do que vocês têm feito, e assim, complementando, a Yasmine e o pessoal ali do NUTS, como ela vai contar, estão trabalhando com outros protetores, então daí não é o óculos em si, são outros equipamentos que ela vai contar agora um pouco pra gente. Obrigada, Yasmine, prazer. É aniversário dela hoje, parabéns. Obrigada por ter se disponibilizado no meio do aniversário aí. Tá aberto aqui? Tá. Então, boa noite, pessoal. Obrigada, Gabi, pelo convite, né? Junto com Lara também, que fez o convite, primeiro contato. Sim, meu aniversário, né? Por isso que a gente estava organizando a questão do horário. Então, como o Gabi falou, eu sou do NUTS, né? Que é o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde. A gente fica aqui na Universidade Estadual da Paraíba e é um núcleo que trabalha só com tecnologias voltadas para a saúde. Como a gente tinha combinado, né, a gente tem laboratório de engenharia de software, tem um laboratório também que é chefiado pelo professor Misael, que foi desenvolvido um ventilador mecânico também. A gente está na fase de fazer o registro para que seja comercializado. Outros laboratórios também que trabalham, como a Ecovid, que desenvolveu um software para fazer o rastreamento de todos os casos da Paraíba, né? A gente está conseguindo implantar aqui na Paraíba. Tem laboratório de inteligência artificial também, certificação de software, enfim, é um núcleo realmente que trabalha com tecnologias voltadas à saúde. E eu sou responsável pelo laboratório de tecnologias 3D. O professor João falou do professor Jorge Lopes, né, que eu já vi que ele está aqui na chamada, e eu tinha ido na mesma semana do Carnaval no Rio conhecer justamente o laboratório, junto com o Marcos também lá, e depois eu fui para o Rio, na verdade, estava estourando a pandemia, né? E quando eu cheguei aqui, que começou realmente a circular. Então, exatamente dia 19 de março, a gente começou a se movimentar para ver o que a gente poderia fazer. Então, o professor Misael, que é o chefe do NUTS inteiro, ele ligou para mim e disse: Yasmine, o que é que a gente pode fazer? Eu disse: professor, a gente já está se movimentando para fazer protetor facial. Até então, eu não tinha nem visto o nome Face Shield, e confesso que também não tinha visto o da Prusa, né? Sabia da marca, mas a gente não tinha visto ela. Então, vendo na internet, o pessoal começou a mandar muita coisa para a gente. Hoje, começou a mandar muita coisa para a gente, e o nosso engenheiro, Rodolfo Ramos, ele partiu de um modelo que ele mesmo desenvolveu, claro, inspirado nos modelos que estavam sendo mostrados da China, né? Então, a gente pegou fotos aleatórias da China e a gente teve a ideia de começar a fazer um modelo próprio e começar a desenvolver, né? Para ajudar os profissionais da Paraíba. Que aqui a escassez estava muito grande de EPIs e a gente precisava ter alguma solução. Então, a primeira solução do laboratório foi a Face Shield, né? Que é esse modelo aqui.
Então, a gente pensou no design dele, a distância dos pinos para que o acetato ficasse bem estruturado. A gente conseguiu comprar. Primeiro, a gente foi atrás dos materiais que tinha, né? Então, a gente conseguiu um elástico furado. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ele é como se fosse um pesponto. Então, como eu já tinha esse elástico e sabia onde encontrar de quantidade, então Rodolfo, né, o engenheiro, fez o pino já pensando nesse elástico, para que ele não soltasse. E mais essa questão da distância. Então, a gente fez vários testes, né, com os profissionais de saúde, até chegar nesse tamanho ideal, né, para que na testa não ficasse batendo no nariz do pessoal. Então, a gente foi lá para o Hospital de Trauma, onde a gente também tem uma unidade do laboratório. Nós somos um dos poucos, né? Acho que o professor Jorge também está lá na PUC, que tem laboratórios dentro de hospitais. Então, a gente pegou intensivistas, fisioterapeutas e fez essa validação até chegar nesse modelo final, né? Visto a demanda muito grande, a gente conseguia fazer 1 quilo, a gente conseguia fazer em torno de 70 hastes, cada haste em torno de 55 minutos a 1 hora. Então, a gente começou com todo o gás e viu que não ia dar conta, né? Então, em 3 semanas, a gente só conseguiu produzir em torno de 1.500, pedindo a todas as pessoas que tinham impressora 3D de Campina Grande, João Pessoa, que é a capital do estado, que nos ajudasse. Mas a gente viu que não ia dar conta, né? Com certeza não. E aí foi quando a gente partiu para o molde de injeção. Então, lá no NUTS, a gente também tem um laboratório de usinagem e a gente conseguiu o bloco para fazer o molde, né, de injeção. E aí eles passaram 1 semana lá desenvolvendo, fizeram um novo desenho, né, porque tinha que fazer um novo CAD da mesma peça, e aí fez o desenvolvimento de todo o bloco, e uma empresa parceira daqui da Paraíba, chamada Duraplast, entrou em parceria com a gente e desenvolveu o modelo, né, que é esse daqui, que é o que a gente está usando. A gente tomou o cuidado de colocar venda proibida. Eu acho que não vai dar para ver. Eu tinha feito uma apresentação, mas acho que fica desnecessário. Mas a gente colocou venda proibida para tentar coibir que as pessoas, já que ia ser de grande quantidade, que as pessoas acabassem vendendo isso. Mas, infelizmente, a gente acaba não podendo evitar. Então, a gente se adequou às normas, né? Que saiu uma RDC só para essas orientações de EPIs, então a gente se adequou à espessura do acetato, ao tipo de elástico e ao tipo de viseira, para que ficasse tudo no conforme e além da validação junto com os profissionais de saúde. Então, a gente fez a partir da demanda, todo o estado recebeu em torno de 45 mil, a gente mandou para um estado vizinho também, o Rio Grande do Norte, e foi uma grande etapa, né? Então, a gente começou a ver que tinham outras pessoas que estavam desprotegidas, como as crianças. Até onde a gente sabe, né? Depois a gente vai abrir aqui para perguntas, para conversar mais. Pode ser que alguém se pronuncie, mas até onde a gente sabe, nós fomos os únicos a produzir os protetores faciais para crianças. Tem um detalhe que eu deveria ter falado no início. A gente desenvolveu esse protetor facial a partir de escaneamento 3D. O nosso engenheiro, ele escaneou a própria face e aí fez com a moldagem na cabeça dele, né? Então, se vocês perceberem, ele tem justamente a curvatura. Acaba num ponto estratégico, né? Que é a frente da orelha e também tem a curvatura exata da cabeça. Então, a gente acredita que foi uma coisa benéfica, utilizar de 2 tecnologias, né? O escaneamento 3D mais a impressão 3D, para que a gente desenvolvesse esse produto. Então, a gente foi lá para as crianças e utilizando o mesmo método, só que a gente não podia, esse é o da criança, a gente não podia ir em hospital. Então, tem um aluno nosso do laboratório, que ele é enfermeiro,
e a gente fazia o protetor, ele levava, fazia a validação até a gente chegar no modelo final. E o que é que a gente fez? A gente pegou, acho que quem tem criança sabe, aquelas bebezinhos que parecem crianças reais, e aí a gente fez o escaneamento da cabeça daqueles bebês de 2 tamanhos, que tem o tamanho prematuro e o tamanho que é o RN a termo, que a gente chama, né? Que é a criança que nasce na semana normal, de 38 a 40 semanas. E a gente fez o escaneamento também e desenvolveu o protetor em 2 tamanhos. Então, a gente fez esse tamanho menor aqui, ó, que era para bebês prematuros, e fez esse outro tamanho aqui também, que era para os bebês que nascem em tamanho normal, mas que precisavam ficar internados. Então, a gente fez um trabalho realmente manual, pegou lá uma Dremel, né, para fazer um polimento. Eu mesma que fiz o polimento de todos os acetatos, a gente fez o arredondamento da borda, tudo direitinho para os bebês. Então, eu acredito que tenha sido um ganho muito grande ter pensado tanto nos adultos, né, quanto nas crianças. Infelizmente, eu não consegui trazer, se eu conseguir aqui projetar minha tela, eu posso mostrar. A gente pegou também aqueles protetores que a gente vê de restaurantes, que fica aqui no queixo, e a gente fez também uma adaptação nele, pensando no pessoal nos jornalistas. Então, não dos que vão para a rua, né? Porque acaba não sendo um protetor para a própria pessoa, seria um protetor para proteger o equipamento sonoro deles e proteger a outra pessoa que estava sendo entrevistada. Então, a gente fez essa adaptação, aumentou o acetato de forma que a pessoa que está sendo entrevistada e o equipamento que está junto com a pessoa não tenha contaminação, né? Então, tanto a parte do nariz, né, nasobucal, estava sendo protegido com esse material. Outra coisa também que a gente desenvolveu aqui no laboratório foi a N95, que a gente está ainda em fase de finalização, também através de escaneamento 3D. Então, eu acredito que o grande diferencial foi ter utilizado realmente 2 tecnologias. Esse projeto nosso, ele está aberto, do protetor facial nosso, está aberto para quem quiser, todo mundo que entrava em contato, a gente mandava um e-mail com toda a especificação da máquina, como é que a gente estava utilizando, o tipo de material, a temperatura de bandeja, todo o volume, tudo a gente passava para o pessoal. Acho que é isso, Gabi. Qualquer coisa a gente vai conversando, né? E falar que foi um prazer realmente estar inserido nessa rede para que todo mundo consiga se comunicar, né? A gente está distante, né? Pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente aqui na Paraíba, mas todos ligados através da tecnologia, né? Então, fico disponível para a gente debater o assunto. Obrigada, Yasmine, parabéns pelo trabalho. Vou já aproveitar que você, enfim, que estava falando, para já puxar aqui e de trás para frente e puxar aqui uma pergunta que eu também fico curiosa, que o Lucas, lá do Trainmaker de BH, fez aqui, que é qual o tamanho do bebê, né? Quando você fala em bebê, quando você fala em criança, se vocês focaram num tamanho específico, se isso partiu de alguma demanda, assim, por que essa escolha? Se isso passou a ser um problema, se existiu um processo de uma preocupação maior de contágio, enfim, acho que vale você contar um pouquinho mais. Eu trabalho nessa área de tecnologias 3D há quase 10 anos, mas eu sou fisioterapeuta e a minha área de atuação é a parte de obstetrícia. Então, eu trabalho com gestantes e com recém-nascidos em um outro horário. Então, eu que tive a ideia de proteção dos bebês, não foi uma demanda de hospital. Apesar de que quando a gente entregou para o primeiro hospital, todo mundo pediu. Então, eu fiz um levantamento de todos os hospitais do nosso estado e dei a quantidade de face shields dobrado para a quantidade de leitos que tinha. Então, eu ligava para o hospital, para a maternidade, procurava saber quantos leitos de UTI tinha
E aí, 10 leitos, aí a gente entregava 20. O tamanho, como eu falei, a gente fez para o bebê prematuro, que ele nasce em torno de 2 quilos, 2,5 kg. E aí, como eu falei, tem esses moldes que eles retratam em realidade o tamanho do bebê. Então, a gente fez para essas crianças em torno de 2 quilos, 2,5 kg e para crianças entre 3,5 kg e 4 quilos. Então, a gente fez para esses dois tamanhos. A princípio, eles foram pensados para os bebês que estivessem internados. Por quê? O que foi que eu pensei? Tem o rodízio de profissionais e esses bebês prematuros, eles obrigatoriamente recebem a visita dos pais. Então, esses pais vêm da rua, entram no setor e aí poderiam contaminar. Então, eu pensei que durante toda essa visita o bebê pudesse estar protegido. Então, a demanda foi nesse sentido e o tamanho foi visando um bebê prematuro e um bebê que nasce com o peso normal. E tem alguma proteção para não machucar algum haste? Que é uma pergunta aqui do Sandro Galvani. Sim, quando a gente passa, esse aqui é um panfleto que a gente passa para o adulto e tem o panfleto da criança que a gente pede para que todo mundo use a touca. A gente até tentou fazer a produção dessas toucas para entregar junto, mas não conseguiu. E aí, quando a gente entregar, fazia a orientação, que tem que usar com a touca e colocar o protetor por cima. Apesar de que a gente fez o máximo de calibração possível nas máquinas para que tivesse o melhor acabamento e depois disso a gente também fazia o lixamento das peças para deixar sem nenhum tipo de quina que pudesse machucar, mas a gente faz a orientação que use com a touca. Ah, legal. E essa história do protetor para jornalista, vocês chegaram a ter resultados? Chegaram a enviar para os jornalistas? Como que ficou isso? Sim, também da cidade. A gente fez o levantamento, tem a pessoa da assessoria de comunicação lá do nosso laboratório, fez o levantamento na cidade e a gente fez a entrega deles. Uma coisa que eu conversei, né, anteriormente, quando fizeram contato comigo, é que até agora a gente disponibilizou o protetor em aberto e está fazendo o processo de registro, né, de todos esses outros equipamentos para, pelo menos a partir da próxima semana, poder liberar para quem fizer a solicitação. E você tem foto? Tem a Lara que está perguntando se você tem foto desse protetor. Tenho. Como é que eu faço para... Coloca aqui no chat, ó. É um link ou tem a imagem? Se for a imagem também dá para colocar. Ou quiser compartilhar a sua tela também. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim, é. Pronto. Então, esse aqui foi o protetor para... É um protetor que ele já existe, realmente o pessoal de restaurante utiliza e a gente fez uma adaptação dele, né? Tanto dessa parte do queixo deles, quanto do tamanho. E aí adaptou a parte do acetato, que esse acetato, para o pessoal de restaurante, eles usam só até a boca. E aí a gente fez um tamanho maior para que pegasse a parte nasal também deles. E aqui é um pessoal de rádio, né, que tirou a foto. Deixa eu aproveitar e mostrar também o protetor dos bebês. Tá todo mundo conseguindo ver? Aqui foi já uma entrega. Ah, desculpa. É que eu acabei colocando com o temporizador. Mas aqui acho que dá para ver, né? Nessa ocasião aqui, o pessoal não estava usando touca porque foi uma entrega em um hospital militar. Depois a gente acabou descobrindo que o general lá, ele gosta muito de mídia e na hora que chegou, ele acabou já colocando. E, assim, talvez por eu trabalhar com essa área, né, também de recém-nascido, eu higienizei todos e entreguei para as maternidades para eles já fazerem a utilização. Então, teve uma boa repercussão aqui no estado. Muito legal. E aproveitando também ainda para você citou a N95, o projeto de vocês. Não é o tema de hoje, mas eu fiquei curiosa e sei que daqui a pouco vai vir um monte de pergunta, porque tem bastante gente atrás, né, de um projeto de N95. Em que fase que vocês estão disso? Vocês chegaram a fazer os testes? Esse é um projeto que está aberto? Como que está esse processo?
Então, como a gente fez por escaneamento também, a gente está fazendo a moldagem, né? Então, quem trabalha com 3D sabe que a gente faz vários e vários modelos. Então, a gente está tentando deixar um modelo universal, né? E também um modelo que fique fácil de acoplar tanto a um elástico, que a gente pensa em não fazer elástico, quanto a parte do filtro, porque a gente sabe que pela escassez do EPI, a parte de filtro também está escasso. Então, a gente está tentando fazer algo que seja o mais econômico possível, né? E que seja adaptado para todo mundo e reutilizável. Porque a intenção de fazer a N95 através de manufatura aditiva é que ele seja reaproveitado, que cada profissional tenha o seu e possa fazer sua higienização de forma correta, né? Já que está com essa escassez. Então, a gente está no processo de fazer testes para chegar no produto final. Eu deixei de compartilhar aqui os slides, não, né? Tá, agora deixei. Vou falar isso agora para você. Pronto. Legal, muito legal. E agora passando aqui para o João, deixa eu dar aqui e pegando aqui algumas perguntas que surgiram, João, voltando para a história dos óculos, o Carlos aqui do Trainmaker de BH, ele perguntou sobre como que faz, que várias pessoas tinham apontado o Face Shield como um processo de aumentar a durabilidade da N95 e como que fica isso em relação aos óculos, enfim, como que fica essa história da contaminação mesmo com superfície externa, o que vocês pensaram em relação a isso e por que das escolhas? Então, na verdade, assim, o óculos ele é mais um EPI, né? Assim como o Shield. O protocolo, na verdade, é a utilização de touca, óculos, máscara e Shield, né? Então, é o aparato todo, né? Mas a gente sabe que existem lugares que não estão com esse aparato todo. A gente também sabe que o Shield ele tem algumas questões para movimentação, né? Então, quando a gente usa ele, quando você baixa a cabeça, ele pode soltar e tudo. Então, se a gente falando de alguns momentos que você tem uma necessidade de movimentação e de interação espacial, que é uma coisa grande naquele ponto, então o óculos ele facilita esse tipo de movimentação, né? E você continua protegido, né? O Shield, certamente, que ele aumenta a vida útil da N95, né? Mas tem momentos que o Shield não pode ser usado e o óculos é uma parte fundamental desse aparato de proteção, né? E existem também outros pontos, quando você também não tem o Shield, por exemplo, você usar a máscara cirúrgica por cima da N95, enfim, tem algumas maneiras de você proteger ela também. E o óculos foi muito pensado exatamente como um aparato completo, não para usar também sozinho, mas usar ele também em conjunto, né, com o Shield, com a N95, touca, capote e todos esses outros equipamentos que são necessários a evitar esse contágio, né? João, só para falar, porque o óculos ele é um EPI que deveria ser utilizado também, né? Como o Face Shield. As pessoas perguntam muito, mas se eu tendo o Face Shield, ele é suficiente? Não, ele não é suficiente, né? Tem que utilizar a máscara por baixo, né? E eu acho que o que o João também traz é que, na verdade, são vários usos, né? A ideia também de você não desperdiçar, entre aspas, o face shield para profissionais que às vezes estão no começo de um atendimento, numa unidade enfim, até num estabelecimento comercial ou numa unidade de atendimento que não tem ali alto risco de contágio e que as pessoas passaram a demandar o face shield para esses lugares, assim, né? Acho que foi a história ali que o João contou e que a gente tem percebido e visto mesmo, de gente querendo usar em todos os cantos pela noção da segurança. Então, de repente, ele vem como um complemento para outros contextos, assim, né? Não como uma substituição, mas como, na verdade, uma alternativa mais barata e com melhor otimização de material para contextos em que você possa usar. Essa semana, por exemplo, aqui no Rio, a gente solicitou para o João e a galera ali da PUC alguns óculos para as unidades de saúde de atendimento do Complexo da Maré, que não são hospitais, não são atendimentos que recebem essas EPIs mais complexas,
mas que as pessoas precisam aumentar seu nível de proteção e foi super bem-vindo, assim. Então, os óculos vieram como uma alternativa para esses lugares. Então, acho que é um pouco também pensar que não é um ou outro. Mas aí me vem a primeira pergunta, é, primeira pergunta para você, João, que é como que daí as pessoas que estão produzindo optam por uma coisa ou outra, né? E como é que você divide essa produção? Porque como os equipamentos, pelo que eu entendi, são basicamente os mesmos, você aí com uma impressora 3D, com as folhas aí de PETG consegue fazer as duas coisas, como que você faz se você é, por exemplo, um maker, um grupo, um Fab Lab, um laboratório universitário que está produzindo X mil face shields na semana, de repente, faz sentido você dividir essa produção? Falar, ó, faz um tanto disso, um tanto daquilo, ou isso acaba prejudicando? O que vocês recomendariam nesse sentido? Para quem tem pouca estrutura, Então, obviamente, tem que fazer uma escolha. então, como é que a gente tem feito? Né? A gente tem avaliado junto aos hospitais a necessidade, né? Então a gente consegue levantar essas necessidades para entender quanto a gente precisa de produção de shield, quanto a gente precisa de produção de óculos. E aí o fato do óculos ele ter um tempo de impressão muito menor do que o shield, a gente consegue intercalar, especialmente quando a gente está assim, por exemplo, fim de dia, a gente vai ter que desligar as coisas e tal, a gente consegue botar um óculos, e assim, esse tempo produz quase que a mesma quantidade de shields, por exemplo, se comparado, entendeu? Então, o que a gente faz é avaliar essas quantidades solicitadas pelos hospitais, mas ir adaptando esses tempos que a gente vai tendo, como ele tem menos tempo do que o shield, a gente vai adaptando ali e a gente consegue ter essa produção semanal aí que a gente vai atendendo. E assim, como o shield é um sucesso, né? Então, assim, os pedidos, a maior parte são de shield. E aí, muito do que aconteceu, por exemplo, né, guardadas as devidas proporções com o shield dos bebês, quando a gente começa a trazer os óculos, muitas vezes essas unidades de saúde nem imaginavam que poderiam pedir esses óculos. Então, por exemplo, a demanda pelos óculos ainda está um pouco menor e ela está numa crescente agora, enquanto o shield está numa decrescente. Então, a gente está agora fazendo essa mudança, né, mais lenta, mas transformando a nossa produção de shield para óculos para atender essa demanda de óculos, né? E como a Yasmine bem colocou, o óculos ele é parte desse aparato, né? Então, assim, não é que você o óculos ele vai ter que ser usado também. Então, agora que os hospitais estão entendendo que existe também o óculos, além do shield, eles também estão pedindo óculos. Então, a gente está conseguindo equilibrar essa produção exatamente porque a demanda vem diminuindo pelo shield e a do óculos vem aumentando. Então, a gente consegue equilibrar e entregar nas quantidades solicitadas dentro das possibilidades que a gente também tem de produção, né? E quanto tempo que leva para imprimir o suporte dos óculos? O Lucas está perguntando aqui. Então, depende do bico, né? Depende da impressora. Mas, assim, a gente está trabalhando com um grupo de Enders 3 lá na PUC, né? A gente tem 6 impressoras. Quando a gente está falando dela padrão, a gente leva 20 minutos cada haste. Se a gente coloca um bico de 0,8, a gente está falando de 8 minutos cada haste, né? Então, assim, é um processo bem mais rápido do que os shields, que levam aí entre meia hora e 3 horas, dependendo do material, dependendo da setagem que você dá na máquina, né? Ele tinha colocado aqui que ele está imprimindo o modelo de Face Shield em 15 minutos, usando os bicos mais grossos e camadas mais altas. E que ele acha que daí dá para imprimir em 5 minutos a haste. Você acha que essa seria assim, uma proporção? Se você está imprimindo em 15, você vai imprimir algo em 5? É possível, porque isso, a gente está imprimindo em 20,04 e 8 com bico de 8, né? Então, assim, é uma redução bem drástica mesmo. É uma redução bem drástica. Obviamente que, assim, avaliar junto à unidade de saúde as validações todas necessárias para que seja utilizável, né? Que muitas vezes a gente agiliza o processo e aí até uma coisa que a Yasmine colocou que o acabamento não fica lá perfeito, né? Então, assim, ter só esse cuidado, né, para a gente ter um balanço. Então, por exemplo, a gente optou por manter um pouco mais lenta mesmo a nossa impressão de shield, porque a gente teve vários feedbacks de que esses mais lentos têm um uso maior, têm uma sobrevida maior e têm um conforto maior no uso. Então, a gente entendeu que, cara, talvez não fizesse muito sentido a gente reduzir demais o tempo e deixar um material que fosse menos confortável, enfim. Então, assim, isso vai muito também dos feedbacks que as próprias profissionais e as pessoas, enfim, todas que estão usando, elas vão dando para a gente, né?
Certo. E voltando aqui para a Yasmine, o Pedro está perguntando sobre se você tem alguma opinião em relação a esses... Eita, eu perdi aqui a pergunta. Aquelas máscaras que já vêm com um pedaço de acetato, não era isso? Cadê? As máscaras que já têm uma camada de plástico que protege os olhos. Você viu isso? Sabe? Não sei. Você tem uma Ela, foto aí, a Pedro? máscara que tem um acetato já. Eu acho que hoje eu vi uma postagem de alguém, mas não tinha visto realmente. Era como se fosse costurado um acetato da máscara para cima, né? Eu estou imaginando que é isso também pelo que eu já vi, mas perguntando aqui para ele se ele tem uma foto para daí a gente ver aqui e É falar. porque, na verdade, o que é que a gente tem que pensar na questão da proteção? Qual é a via de contágio? É a parte nasobucal, onde tem mucosa, né? Então, é olho, nariz e boca. Então, se o nariz e a boca tá bem protegido e o olho também está protegido, então tá ok. E desde que essa mão não seja levada ao rosto, né? Porque com a máscara fica áreas abertas, né? Tanto a área do pescoço, tem essa parte aqui, também fica aberta. Então, amarrando a mão das pessoas, talvez se isso aqui ficasse aberto, desse certo, né? Porque as pessoas ficam muito bitoladas ao rosto e não lembram que a mão é quem leva tudo para o rosto, né? Então, se é como essa questão dos radialistas, quando a gente pensou em entregar, e como eram poucos, né, a gente entregou na cidade, a gente fez questão de dizer, lembrem que isso é só durante a entrevista, porque isso não protege vocês em outras ocasiões. É só para vocês não estarem expelindo gotículas para a pessoa que está na frente e nem contaminando o microfone, porque no começo da pandemia, o pessoal, vamos fazer entrevista, eu disse, não faço de jeito nenhum. A gente só fez via Skype não, pelo FaceTime ou pelo WhatsApp, porque eu tinha muito medo de pegar no microfone e as gotículas, né, se proliferarem. Então, a gente deixa bem claro. Essa máscara que a gente fez para vocês é durante a entrevista, é durante o trabalho de vocês. Mas não queira sair nem trabalhar algo a mais com elas, porque ela não vai estar protegendo de nada. Então, tem que pensar as áreas que ele está protegendo. E em relação às normas da Anvisa, elas seguem daí as mesmas do Face Shield, as mesmas que já estão postas? Como ficam em relação a esses dois produtos que você colocou, tanto dos radialistas quanto dos bebês? Tá. A RDC da Anvisa, então, tem uma norma específica para os EPIs em geral e foi colocado, acho que no iniciozinho de abril, uma RDC, uma normativa por causa da pandemia. Então, eles colocaram itens específicos, como os protetores. Então, os protetores de adulto, né? Então, eles especificaram a espessura que eles deviam ter, a altura mínima, a espessura do acetato e o tipo de fecho. Então, a dos bebês a gente fez exatamente igual a dos adultos, seguindo a mesma, tanto que se você perceber, a altura dela é até um pouco maior, se você ver, ela é até um pouco maior do que a do adulto, se você for fazer a comparação. Então, a gente seguiu as normas que a RDC determinou da criança, também do adulto igual da criança. A dos radialistas, a gente pegou uma máscara que já existia e a gente aumentou o acetato, aumentou a área de conforto e a área de conforto tanto do queixo quanto do maxilar. Então, era um produto que já é aprovado pela Anvisa para proteção de pessoas que trabalham com restaurantes. Então, a gente adaptou o modelo, entendeu? Então, como a gente trabalha lá, junto com o Marcos também, lá do INT, a gente faz parte do comitê da ABNT para normas de manufatura aditiva no Brasil, então a gente tem a obrigação de seguir essas normas, né? E tá seguindo direitinho. E em relação à densidade do acetato, é a mesma coisa em relação à Anvisa? Eles pedem o acetato
0,5 ou o PETG, né? Então, hoje a gente está trabalhando com o PETG porque o acetato acabou totalmente na nossa região e a gente está utilizando o PETG, mas eles pedem que sejam bordas arredondadas e espessura 0,5, né? Então, a gente utiliza do adulto, é o mesmo do adulto. Na verdade, quando eles fazem a gráfica aqui da nossa universidade, que está fazendo o corte e a furação. Só que uma vez ou outra a furação vem errada. Então, essas que não cabiam na furação dos face shields, a gente separou, achou que uma hora ia utilizar e realmente utilizou. Então, a gente readaptava para os bebês e para esses dos radialistas também. E aproveita que você falou em PETG em acetato e explica a diferença, porque nem todo mundo sabe, e até o Carlos Ribeiro levantou aqui, né, de tomar cuidado para falar de PETG e acetato, porque tem um que é inferior em relação ao outro, menos durável. Então, conta aí como é que vocês têm feito essas escolhas e qual que é a diferença. Talvez o professor João consiga me ajudar mais nessa diferença dos dois materiais. Mas, visivelmente, de cor, o nosso, porque, pelo que eu percebi, tem dois tipos de PETG. O nosso PETG, ele é mais esfumaçado, mas existe o PETG também cristal, assim como o acetato. A grosso modo, a qualidade, eu acho que do acetato é maior do que a do PETG, mas ela tem a característica dos materiais, que eu confesso que o engenheiro da gente, Rodolfo, ele conseguiria explicar melhor, mas talvez o professor João consiga também explicar. Quer falar, João? Eu posso falar um pouco, eu também não sou especialista em materiais, né? Mas assim, a grande diferença é a composição química, né? Então, assim, a gente está falando do PETG, ele vem exatamente dessa cadeia de PET com o glicol, o G ali entra para, enfim, dar uma série de propriedades aí. Ele tem uma transparência maior do que o acetato, inclusive, e ele é menos atacado quimicamente, né? Então, assim, a higienização do PETG ela é mais fácil e com mais elementos você pode fazer essa higienização, né? Então, assim, e muitas vezes, quando você fala acetato, exatamente pelo termo, as pessoas acabam usando qualquer folha transparente chamando de acetato, o que é um perigo, né? Então, quando você vai comprar em algum lugar, fala assim, você tem acetato, vão te entregar PVC, vão te entregar PET reciclado, vão te entregar PETG, vão te entregar uma polipropileno, às vezes, e assim, muitas vezes você não tem a exatidão de que é um acetato de fato, né? Então, isso é muito perigoso. E o PETG, a gente tem a certeza que vai ser o PETG, inclusive, até mesmo pelo próprio preço. Ele tem um preço um pouco mais alto, mas, por outro lado, ele também tem uma transparência e tem uma capacidade de limpeza maior, né? Então, assim, a grande diferença que a gente percebe mais direta seriam essas. Porque eu falei que o nosso PETG ele é um pouco mais escuro, porque tem o PETG reciclável e o PETG puro, né? Então, acho que o nosso é esse é o PETG reciclado. Isso, o PETG, que na verdade tem vários, tem o PET reciclado, tem o PET, folha de PET, tem a folha de PETG, a folha de PETG reciclado, são inúmeros os materiais, né? E aí, a norma, essa RDC, nem a norma, nem a RDC, ela não especifica qual material é de preferência. Então, na verdade, a gente acaba seguindo 0,5, mas da questão do tipo de material, não, né? E acaba que os preços estão variando também de acordo com as localidades, né? Assim, lei do mercado agindo, oferta e demanda. Então, a gente tem dialogado com grupos Brasil afora, vê uma diferença grande. Em um lugar a pessoa fala, o acetato está impossível, em outros o PETG é impossível, as gramaturas, enfim, vai muito de quem é o fornecedor e da disponibilidade. E isso vai gerando confusão também, porque às vezes você cria aquela ideia do mais caro ser o melhor e não necessariamente ele é o mais caro porque tinha menos estoque no momento da pandemia, que ninguém previu, e aí vai se criando. Acho que isso dá um excelente, aqui puxando essa história dos materiais, um excelente capítulo para uma próxima conversa. O Rodolfo aqui, Castelo Branco, explicando também da história do PET dos polímeros, explicando um pouco mais como funciona. O Pedro Zóia também, dizendo que é especialista em materiais e contando um pouco mais. Acho que em vez da gente entrar nisso em específico, já deixo aqui
a chamada para a gente fazer um próximo Zoom com galera dos materiais mesmo, para tirar essas confusões, tirar essas dúvidas, eliminar confusões, porque a gente tem visto muita gente nas compras não saber, você comprar no meio do caminho a pessoa já te oferece B, porque além de tudo tem essas questões de mercado mesmo atuando, em que está difícil achar fornecedor, tinha pouco estoque de muita coisa, então acabou virando uma bagunça. Então vamos focar aí no próximo, ó, o preço, aqui é o Sandro falando, paguei R$60, antes pagava 40, e a gente foi vendo isso, assim, eu mesma via Protege, a gente fez uma ação de doação para alguns grupos e compramos por um valor que eu já não lembro qual específico, mas depois de pago, depois de tudo fechado, na hora da entrega, o fornecedor falou, olha, eu vou te entregar X chapas e não Y, um valor reduzido, porque o preço subiu e já estava pago, já entrega. Ela, bom, se você não quiser, tem fila de espera. Então, é um pouco como as coisas, infelizmente, estão funcionando e vão gerando certas distorções e confusão. E a gente pode daí falar sobre isso em outro reunião dessas. E Yasmine, alguém perguntou aqui se o projeto das máscaras para radialista tá aberto. Acho que você tinha citado que vocês estavam fazendo registro, algo assim, antes de abrir. Isso, A dos radialistas a gente pode liberar, porque, como eu falei, é um projeto que já existe, a gente adaptou o tamanho do acetato. A gente pode sim. Eu vou pedir para Rodolfo, que é lá do nosso laboratório, colocar aqui o e-mail, que aí vocês só mandar o e-mail que a gente manda. Só os outros é que a gente não disponibilizou. Aproveitando a oportunidade de falar, o que é que estava acontecendo? Tinha muitas pessoas se apropriando do nosso projeto sem fazer a menção. Porque, por exemplo, o projeto da Prusa, todo mundo utilizava falando que era da Prusa, e é o certo, né? Se você pega um projeto de alguém, mesmo que ele esteja na internet, você tem que falar da origem desse projeto. Então, muitas pessoas se apropriando, utilizando, dizendo que era um modelo delas, e isso acabou gerando um mal-estar. E a gente preferiu, antes de liberar os outros projetos, a gente fazer o registro, porque estando registrado, se for feito uso indevido, a gente consegue reverter, né? Porque acho que tem muitas pessoas aqui que são de instituições públicas e entendem do que eu estou falando, né? A gente demora horas, a gente não tem dormido, né? Todo mundo que está trabalhando com isso, a gente não tem dormido, não tem comido direito. Eu, particularmente, ainda não senti esse isolamento, porque a gente está trabalhando muito lá no laboratório. E aí vinha uma pessoa e apenas se apropriar sem dar o devido crédito, eu acho que isso é um pouco injusto. Então, para que isso não acontecesse novamente, a gente preferiu fazer o registro antes de fazer a liberação dos arquivos. Mas aí o registro, você diz o processo de patente mesmo. Isso, exato. Porque depois que a gente faz o depósito, recebe o número, então a gente já tem um registro da data que aquele nosso modelo foi depositado, né? Então acaba ficando resguardado. Mas então, depois que vocês fizerem esse registro, a ideia é que se libere? Como que vocês pensaram esse processo daí? Isso, a ideia é que se libere, sim, porque como nós somos instituição pública, a gente entende que a gente precisa colaborar com o todo, né? Então é um registro mais para manter o crédito, assim, como se fosse uma licença Creative Commons com share like, assim, de você. Isso, exatamente. E por que vocês não optaram por uma licença beta, por exemplo, um Creative Commons com share like, assim, porque vocês ficaram com medo de cópia industrial mesmo? Isso, porque isso aconteceu com o modelo da Face Shield adulto. Assim, tem tantos modelos que pode ser feito, e aí algumas pessoas se apropriaram do modelo que a gente desenvolveu e disseram que eram delas, entendeu? Então, assim, quantos modelos tem, e você pode simplesmente dizer sua origem e fazer, né? Sem nenhum problema. É tanto que a gente mandou para todo mundo que pediu, mandava e-mail, a gente mandava a furação do acetato, mandava o ponto STL, o ponto JP, e também mandava toda a especificação da máquina. Então, era só realmente a citação da origem. Sim, que é o que a Bárbara Tostes aqui do Paraná, que estava no Zoom da semana passada, está lembrando, né? Que não é porque é open source, não é porque o código é aberto que você não merece
que você não pode fazer o registro. Na verdade, são conceitos diferentes e é mais para esse processo de garantia de autoria. Vocês na PUC estão trabalhando como com isso, João? Como é que, porque logo no começo você falou da Prusa, do projeto aberto, mas aí vocês fizeram modificações e alterações, como que ficou essa história de registro? Sim, a gente disponibilizou sem nenhuma questão de registro mesmo. Na verdade, a gente disponibilizou com algumas instruções de uso e uma não permissão de comercialização daqueles modelos que estavam sendo disponibilizados, né? Isso tanto, né, desses da Prusa que a gente modificou, até porque a própria Creative Commons não permite essa comercialização, assim como aqueles que a gente também desenvolve dentro da universidade, a gente não permite essa comercialização, mas, por outro lado, a gente tem uma posição, né, e assim, uma coisa bem particular minha também, de que assim, é muito complicado a gente falar sobre autoria, especialmente no mundo atual, né, especialmente com tantas coisas acontecendo e tantas cabeças pensando junto, né? Então, por exemplo, na PUC a gente tem recebido, cara, coisas de vários lugares, várias cabeças pensando juntas. Então, a gente delimitar aquilo ali como um registro de PUC ia ser uma coisa muito complexa, inclusive, né, até problemática, né? Então, por exemplo, até aqui no Zoom, o Pedro Zória, a gente está trabalhando junto também nessa questão das N95, né? Enfim, o Lucas Lima também está trabalhando com a gente nos Shields e tudo. Cara, é tanta gente trabalhando que assim, a autoria fica uma coisa muito esfumaçada, né? Então, assim, e especialmente a gente, como universidade, enfim, como instituição, a gente tem ali uma possibilidade de segurar, colocar essa coisa ali de tipo, olha, a PUC tem esse gama de pensadores que trouxeram essas soluções aqui, e a partir disso aqui isso não pode ser comercializado, mas quem quiser usar, use. E quanto mais pessoas acessando e mais pessoas usando, inclusive, a gente tem feedback sobre esses produtos e assim a gente consegue, inclusive, evoluir com eles e trazer eles para com novas perspectivas e modificações que vão permitir melhores utilizações, melhores fabricações, etc. E acho que também é um processo que daí de privilegiar a agilidade também, né? No contexto de pandemia. Exatamente. De repente, acho que é um outro olhar também. Quer falar alguma coisa, Yasmine, sobre isso? Tá. Não, são opiniões diferentes e a gente tem que respeitar. Como você falou que tem várias pessoas pensando, no nosso laboratório tem várias pessoas e a patente não é minha, não é do engenheiro, é do NUS, do laboratório. Mas não só sou eu e outra pessoa pensando, realmente são várias pessoas e a gente está tentando, pronto, quando a gente fez os protetores para os bebês, então o que a gente fez? Distribuiu para todo mundo que precisava e que tem pedido, a gente tem mandado. E a diferença de tempo, né? Então, a gente produziu há 15 dias e a gente pretende fazer isso dessa semana no próximo, no máximo na próxima semana. E então, assim, eu acho, pela questão da pandemia, não, né? Quanto mais ágil, melhor. Mas eu entendo que é um tempo pequeno de desenvolvimento, 15 dias, para a gente poder liberar o software, porque como o professor João falou, realmente quanto mais pessoas tiver em mãos o projeto, mais pessoas serão atingidas e beneficiadas, né? Essa é uma questão realmente de acontecimentos anteriores e que a gente está querendo fazer de uma forma diferente, mas a forma que o professor João falou também está totalmente correto, né? Vai só da visão. Sim. Bom, tá mudo. Bom, obrigada, muito legal. Queria parabenizar vocês pelos projetos, dizer que a gente vai conversar, tem várias pessoas aqui perguntando dos seus arquivos e afins. O Rodolfo, não sei se ele traz, acho que é o Rodolfo do NUTS está aqui, já colocou o e-mail de vocês, mas a gente, na newsletter que vai para os e-mails aqui de quem está aqui, a gente vai mandar também esses contatos, as coisas que foram levantadas aqui, está aqui Rodolfo Ramos, @nuts.upb.edu.br. Vou até colocar aqui de novo para quem não pescou. E a gente vai buscar colocar isso na plataforma também. Se a Yasmine topar, se o Rodolfo, enfim, o pessoal do laboratório topar, a gente coloca ali. A gente está nesse processo de tentar facilitar esse trabalho de quem está em busca dos arquivos, então colocando os links, né,
para as pastas que as universidades, os grupos têm montado. Então, a gente também dá uma sequência a isso. E aí, para concluir, só aqui a Mari Salles, que é do projeto Mira aqui do Rio também, que também está trabalhando com a produção de face shields, levantou a ideia da necessidade de higienização, né? Que também não adianta a gente ficar produzindo as EPIs e não pensar a higienização das mãos, tanto no processo da produção mesmo, quanto, e aí sou eu aqui complementando, quanto no processo de entrega para os hospitais. E aí, lembrando desse projeto muito bacana que está rolando, que foi criado por uma galera da Faculdade de Biomédicas lá da USP, que é o EPI.org, deixa eu achar, acho que é rede EPI.org, onde é um esforço de tentar divulgar para os profissionais da saúde os melhores usos mais adequados das EPIs para que a gente tenha melhores usos e aumente a vida útil dos produtos, porque isso acaba sendo um problema também. Então, quanto mais todo mundo cuida, mais a gente faz com que menos itens precisem ser produzidos, porque as coisas estão ali sendo cuidadas. Então é isso, surgiu aqui todo esse processo N95, materiais, um monte de outros assuntos que ficam aí para os próximos contatos e diálogos. A gente segue em contato, em conexão, fiquem super à vontade para, enfim, escrever, procurar a gente. E semana que vem tem mais. episaude.org, obrigada Maurício, que é lá de Cuiabá, do FabLab, episaude.org, que é um projeto que semana passada a gente também citou e que é importante mesmo da gente resgatar. E é isso, estão aqui os e-mails, deixem os e-mails, quem a gente ainda não tiver contato, deixe e-mail aqui do lado. Tem um grupo rolando de Face Shield que a gente criou semana passada, depois do Zoom que conectou as iniciativas. Então, quem quiser fazer parte, deixa aqui o WhatsApp que a gente inclui. E é isso, sigam a gente no Instagram, protege.br, que a gente tem centralizado ali as informações dos próximos Zooms, do que tem de novidade na plataforma, e no próprio site, que é o protegebr.org. Então, estamos aí com uma programação intensa e ativa, tentando dar suporte para os grupos, permitindo essas conexões para que as coisas vão um pouco mais rápido, porque a gente detectou que tinham vários grupos fazendo coisas parecidas, sem contato entre si e tal, então a gente está aí nessa missão. Vou passar para uma última fala aí de tchau do João e da Yasmine, e é isso, deixa eu abrir aqui para o João. A Gabi, desculpa, nem sabia que agora ia ter fala de despedida só. É só um ponto sobre um vídeo que tem lá no EPI Saúde, tudo. É que, por exemplo, esse tipo de óculos, né, na verdade, lá o modelo francês, eles consideraram lá como um modelo descartável. Ele não é um modelo descartável, ele pode ser reutilizado. Né? Então, assim, é só para a gente até depois, se você tiver até o contato, para a gente entrar em contato com eles para conversar sobre isso, porque a gente tem padrões de higienização desse modelo e que ele não necessariamente precisa ser descartado a cada uso, pelo contrário, ele deve ser, inclusive, higienizado para ser reutilizado. Né? E, no mais, assim, quero agradecer para caramba, né, a você, sendo pessoa-chave em todo esse esforço Covid pelo Brasil todo. Agradecer a oportunidade da gente estar conversando aqui, falando, agradecer a todo mundo, agradecer a Yasmine aí pelas trocas e a todos os presentes. Né? Os arquivos da PUC estão todos também lá na plataforma do Protege. Né? A gente também tem links pelo site da PUC, enfim. E meu e-mail também está disponível na plataforma Protege também, quem quiser trocar uma ideia, estamos aí, vamos conversar. Então, obrigada também pelo contato, né? Vocês me encontraram de alguma forma e a gente agradece demais por estar participando dessa rede. A gente espera o mais breve possível poder também liberar todos os arquivos para que todo mundo possa ter acesso. E um prazer conhecer o professor João também. E todos vocês, e a gente fica à disposição. Eu coloquei outro e-mail, que é lt3d.nudes@gmail.com. A gente coloca já o Gmail, porque se precisar colocar algum arquivo no Google Drive, a gente já manda. Então, quem quiser fazer pedido de alguma coisa, é só colocar lá no e-mail, se identificar, que a gente ajuda no que puder, tá bom? Maravilhoso, obrigada Yasmine, parabéns de novo, não só pelo projeto, mas pelo aniversário, e obrigada duplamente por se disponibilizar. Tá, sem áudio.
E obrigada no dia do aniversário em disponibilizar, estar aqui com a gente, né? Enfim, dedicando seu tempo. É um prazer. Que a gente possa dialogar. Eu coloquei aqui o e-mail do João no chat, da PUC, quem quiser entrar em contato. Da Yasmine eu também repliquei aqui, do laboratório que ela tinha colocado. E é isso, as conversas seguem, os arquivos seguem, a gente vai se conectando. Obrigada a todo mundo por estar aqui. Se ficou alguma coisa, alguma dúvida, escreva para a gente. Vou colocar aqui o e-mail do ProtegeBR, protegebr@lab.co. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, sugestões, perguntas que ficaram, enfim, manda aí que a gente vai conectando as pontas. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Obrigada. Um beijo para todo mundo.